Salve progressistas, eu sou o Clayson. É importante a gente lembrar, tá? Essa história toda do Mauro Cid, o ajudante de ordens do Bolsonaro, ela começa naquela situação das joias. O Mauro Cid está preso há um mês por conta daquilo, especificamente por conta das joias. Só que, paralelo a isso, o que aconteceu? Houve a apreensão do celular. E no celular do Mauro Cid, aconteceram uma série de outras questões que vão muito além do caso das joias em si. E veja bem, o caso das joias já é grave. Grave o suficiente para que ele esteja preso. Só que agora, o que aconteceu nesse último dia é que a coisa escalou para um ponto em que, sem sombra de dúvidas, vai chegar até o Bolsonaro. Porque existe uma questão muito importante. Lá atrás, quando nós tivemos a prisão do Torres, o Anderson Torres, que foi ministro do Bolsonaro e era responsável pela segurança no Distrito Federal no 8 de janeiro, quando aconteceu aquela prisão, eles encontraram então uma minuta do golpe, um resumo do que seria a proposta de golpe de Estado que estava sendo colocada ali para as pessoas próximas ao Bolsonaro, mas que naquele momento só encontraram nos documentos do Anderson Torres. Com o tempo, muitas pessoas começaram a dizer, inclusive até o próprio presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Ele disse, não, essa minuta aí, até eu mesmo recebi esse papel aí, isso não tem nada a ver, isso aí não tem nenhuma importância e tudo mais. Só que veja bem, quando você tem uma proposta clara, inequívoca, de uma intenção de um golpe, a coisa começa a ficar complicada, porque não é algo sem valor, é um golpe de Estado. E paralelo a isso, nós temos aquelas falas absurdas do Bolsonaro em relação a toda essa questão. Bolsonaro sai do país e agora, mais do que nunca, fica claro que ele sai fugindo do país com medo de algo mais complicado, e ele sai do país numa situação em que ele fica frustrado de não ter acontecido aquilo que ele queria. Então, todo o esquema estava armado. Nós tínhamos o povo nas ruas, que era importante manter esse povo na porta dos quartéis, pedindo pelo amor de Deus, SOS, Forças Armadas e tudo mais, porque isso poderia colocar um ar de legitimidade no golpe, muito entre aspas, tá? Mas poderia, de alguma forma, aos olhos, pelo menos de parte da comunidade internacional, dizer, não, o pessoal estava pedindo isso, porque houve uma situação complicada aqui nas eleições. A gente teve a ação do Bolsonaro naquela reunião em que ele coloca os embaixadores todos lá, numa situação até que eu considero, sabe, até constrangedora para o Bolsonaro, para o país e para os embaixadores e para os países que estavam envolvidos ali naquela reunião. E a ideia era armar. Então, olha, estamos avisando o mundo de que nós temos motivo para dar o golpe. Sempre entre aspas, tá? Porque existe o problema nas urnas, que não existe. Na verdade, a gente sabe que nunca houve nenhum problema. Paralelo a isso, nós temos uma situação em que um presidente, que eles chamam o tempo todo de descondenado, que é um termo que nem existe, e nós sabemos o que tem acontecido, a cassação do Deltan Dallagnol e a possível cassação do Moro, ela se dá em função de serem verdadeiros criminosos. Dallagnol, ele percebeu que as coisas iam complicar para ele ser ficha suja, e ele simplesmente fala, não, eu não quero mais ser desembargador, eu peço demissão, então o que acontece aí pra frente, dane-se e tal, porque agora eu vou ser político e eu não vou poder ser punido porque eu não sou mais desembargador. Sabe aquela conversa de malandro? Dallagnol foi malandro, para dizer muito pouco. Ele foi criminoso, foi caçado com razão. E aí nós temos uma série de questões que precisam ser avaliadas, dentre elas essa situação específica que eu estou falando para você. A tentativa de golpe sendo forjada aos poucos durante um tempo enorme. Enorme. Bolsonaro vem falando de urnas eletrônicas há muito tempo. Chegou a colocar em votação se eles queriam ou não a urna eletrônica sendo auditada por ela mesma, né? Que é aquela coisa do voto impresso.
foi reprovado pela Câmara, e aí Arthur Lira falou, olha, já fizemos tudo que a gente podia fazer, agora para de ficar falando sobre fraude nas eleições, fraude nas urnas. O Bolsonaro prometeu num primeiro momento que ia fazer isso, um mês depois ele voltou à carga. E aí nós estamos numa situação que é assim, quando a gente começa a olhar tudo o que aconteceu, passo a passo, você sabe que o nosso canal aqui, por exemplo, a gente acompanha passo a passo o dia a dia da política no Brasil. Mas você pode fazer esse exercício também. Quando a gente começa a acompanhar o passo a passo, a gente percebe que o Bolsonaro, e somente o Bolsonaro, junto com todas as pessoas no seu entorno, mas ele, Bolsonaro, numa possibilidade de golpe, ele é que seria o único maior beneficiado, tudo bem, a corja toda, a bandidagem toda ia junto, mas ele ia ser o presidente, ele é que estaria à frente. Então veja bem, o Bolsonaro, com toda essa coisa assim, essa insanidade de golpe, junto com ele, esses aloprados completamente amalucados que foram para a porta dos quartéis, que são esses bolsomínios que são irremediáveis. As pessoas falam, Clayson, o que nós vamos fazer com isso? Não tem o que fazer. Essas pessoas estão aí, vão continuar aí, você pode falar o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, eles estão, sabe aquela, eles foram lobotomizados. Sabe aquela coisa de lavagem cerebral? Eles não conseguem ver que eles estão defendendo um canalha de um bandido, e eles acham que hoje o presidente que tá lá é que é o bandido, então fica uma situação, mas então você defende o Lula, sabe aquela coisa que não tem, aquela a chamada cobra mordendo o rabo, não tem fim. E aí nós estamos numa situação que é assim, as evidências mostram que o Bolsonaro estava certo de que o Brasil iria apoiá-lo caso ele desse o golpe. E como que esse golpe foi engendrado? E aqui entra o Mauro Cid e essas descobertas agora no celular dele. A ideia era colocar o caos, como foi colocado lá em Brasília, e instaurar a GLO. E aí, com a GLO, eles iriam fazer o quê? Eles iriam dar o poder para as Forças Armadas, para que as Forças Armadas, garantia da lei e ordem, as Forças Armadas iriam instaurar a GLO. E aí, veja bem, o poder estaria na mão deles, mesmo já com mais de uma semana de Lula. E a grande sacada do governo Lula foi não instaurar esse Estado, que seria uma situação de emergência ali, para entregar na mão das Forças Armadas a possibilidade de resolver aquela situação. Essa foi a grande sacada, assim, o Tino, que naquele momento falou, se fizermos isso, está instaurado o golpe. E nessas mensagens no celular do Cid, você tem ali a minuta do golpe, por exemplo, essa mesma que foi encontrada lá com o Anderson Torres. Você tem toda a articulação dentro de parte do Exército. É bom a gente colocar aqui que é parte das Forças Armadas. Tem gente dentro das Forças Armadas que, de uma maneira aqui e ali, está protegendo o Cid, até por uma questão meio ali, né? Ele é igual a gente, ele é um cara que teve uma grande ascensão lá dentro, né? É um cara que conseguiu bons resultados dentro das Forças Armadas. Tem o pai que é general, aquela coisa toda. E aí o que acontece na prática? Eles estão protegendo, mas agora estão vendo que tem uma parte das Forças Armadas que é uma parte canalha, que é uma parte que a gente pode considerar criminosa, que é esse pessoal que estava defendendo o golpe. E agora, o encontro dessas mensagens no celular, eles têm inclusive assustado até a própria defesa do Bolsonaro. A informação que chegou agora no começo da noite, inclusive pela CNN, ela deixa claro isso. Eles estão apavorados, porque eles não sabiam que existiria a possibilidade de chegar até as autoridades toda essa armação feita pelo sujeito que é o braço direito do Bolsonaro. É o cara que estava do lado do Bolsonaro. Bolsonaro negou
tudo até agora. Com relação à falsificação dos cartões de vacina, né, da situação que envolvia inclusive a filha dele, imagina, a filha do Bolsonaro. E ele dizendo, não sei de nada, não vi nada, não quero saber e tal. Mas agora o cerco está se fechando. E qual é a conclusão disso? Bom, em pouco tempo nós vamos ver a possibilidade de não só o Cid ser de alguma forma responsabilizado por isso, a gente espera que seja pela prisão, ele já está preso, mas que o próprio Bolsonaro seja responsabilizado por esse pensamento de golpe de Estado, que é algo que vai contra, pelo menos, a vontade de 60 milhões, e eu me incluo, não sei se você se inclui, mas 60 milhões de eleitores que não queriam o Bolsonaro e que votaram no principal adversário, Lula, e que elegeram Lula. Então, essa situação como um todo, eu estou trazendo para você esse resumo para você entender aonde que nós estamos, qual é o pé atual que nós estamos. E nós vamos trazer mais informações para você com o decorrer aqui das investigações, porque, ao que tudo parece, se nós chegamos até o ponto de descobrir todas as mensagens trocadas no celular do Cid que estavam na iminência de um golpe, é porque tem mais coisa para vir por aí. E nós vamos trazer aqui no canal, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal. A gente está com a nossa meta aqui imediata dos 670 mil, queremos contar com a sua ajuda e a gente tem a meta de chegar ao 500 mil de inscritos aqui em 2023. Com a sua ajuda chegamos lá. Se inscreva no canal, esteja junto com a gente, que todos os dias a gente tem boas reflexões aqui para te apresentar, análise sobre a conjuntura política no Brasil e detalhes importantes. Daqui a pouquinho a gente volta. Você que chega no final dos vídeos, não se esqueça, você pode ser membro aqui do canal, membro do nosso Apoia-se. E você também pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Nós temos pessoas que financiam o nosso trabalho e pessoas que, de certa forma, patrocinam aquilo que a gente faz aqui. E essas pessoas são você, os inscritos aqui do canal, as pessoas que acompanham o nosso trabalho. Obrigado, bom feriado para você, mas não se esqueça, a gente vai trabalhar pesado aqui no feriado para você.